Olá, gente, boa noite. Bom, na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre o beneficiamento do leite. Então, na aula anterior, nós falamos do pré-beneficiamento, né? Que a gente viu que são todas as etapas que envolvem desde a saída do leite lá durante a ordenha, né? O processo em que ele fica armazenado, sobre refrigeração na propriedade, a coleta do leite, né, pelos caminhões tanque, a chegada do leite lá na indústria beneficiadora, né, a coleta de leite para análises físico-químicas, né, e depois o seu armazenamento nos silos de refrigeração, né. Bom, essa etapa de beneficiamento, gente, ela vai então suceder o pré-beneficiamento, né? E ela vai envolver os tratamentos térmicos que o leite irá passar após o pré-beneficiamento, tá? Então, olha só, entende-se por beneficiamento do leite o seu tratamento ou conjunto de operações industriais após o seu pré-beneficiamento. Esses tratamentos, tá, gente, ou conjuntos de operações, quase sempre, tá? Procedimentos térmicos, que aí a gente vai ver quais que podem ser utilizados e aplicados aqui dentro desse beneficiamento, tá? E aí, então, até o seu acondicionamento final, que no caso aí seria o envase desse leite, né? Bom, um dos métodos de beneficiamento do leite é a pasteurização, né? O mais comum. O que é a pasteurização, gente? A gente vai aplicar o calor ao leite, né? Esse calor, né? Ele tem uma temperatura aí ideal por um determinado período de tempo, tá? E a pasteurização, gente, ela tem como objetivo eliminar toda ou quase toda a microbiota banal presente no leite. E quando a gente fala em microbiota banal, a gente está se referindo qualquer micro-organismo, né, que tenha vindo lá do ambiente, da máquina de ordenha, da mão do ordenhador, qualquer um, tá? E toda a sua microbiota patogênica. Então, na pasteurização, gente, ocorre a eliminação total dos micro-organismos patogênicos. Por exemplo, a bactéria da brucelose, ela é eliminada pela pasteurização. A bactéria da tuberculose também, né? Por isso que é ideal a gente consumir o leite após a pasteurização, porque ela consegue, então, eliminar toda a microbiota patogênica, tá? E a pasteurização, gente, ela é muito empregada, por quê? Porque a temperatura utilizada, tá? Ela vai alterar o menos possível as propriedades organolépticas naturais do leite, que seria sabor, odor, a estrutura física, né, a composição físico-química, as enzimas e vitaminas, tá? Bom, então a finalidade da pasteurização em relação à sanidade, eliminar a microbiota patogênica, evitando que esse leite cause prejuízos à saúde do consumidor, e econômica e social, voltada então para a eliminação da microbiota banal, né, que está presente ali no leite. E com isso, né, a gente tem um maior prazo de validade desse produto, uma vez que os micro-organismos que são responsáveis por alterar, né, quase que sempre aí os produtos alimentícios, inclusive o leite, né. Bom, existem dois tipos de pasteurização, gente. A pasteurização lenta, tá? E aí em inglês low temperature, long time. Que é um processo descontínuo, tá? Onde o leite ele será submetido às temperaturas de 62 a 65 graus por 30 minutos, tá? Por um tempo, então, um pouco maior. Então, a pasteurização, gente, lenta, ela é assim chamada porque a gente emprega temperaturas mais amenas, né? Não tão elevadas, mas o período em que esse leite fica exposto a essa temperatura, ele é maior, né, 30 minutos. Então, olha lá, a pasteurização, ela vai reduzir a carga microbiana em 95%,
né? Só que esse tipo de pasteurização, ele exige que o leite seja obtido em condições higiênicas mais rígidas, tá? E também após a submissão à temperatura, o armazenamento também evite contaminação. Bom, a pasteurização lenta, gente, ela tem alguns inconvenientes, tá? Como ela tem essa característica de ser lenta, né, em demandar um tempo maior, a gente tem uma perca, entre aspas, de tempo pela indústria. Então, ela demanda mais tempo, é um processo que demanda mais tempo, tá? O processo de pasteurização, ele é descontínuo. Então, ele não é uma etapa só, né? Ele vai ser subdividido em várias etapas. Tem perda de calor, tá? E pela temperatura ser mais amena, não ser muito elevada, há chances de desenvolver uma microbiota termófila, que são aqueles grupos de micro-organismos que conseguem se desenvolver a essas temperaturas aí, né, de 50, 60, 65, tá? Mas a pasteurização lenta, ela tem as suas vantagens, tá? Ela vai alterar pouco as características do leite por conta da temperatura, tá? Isso dá muitas vantagens para essa pasteurização ser usada para elaboração de queijos, tá? E também indústrias pequenas que recebem um volume pequeno de leite, eles podem usar sim a pasteurização lenta, tá? Olha só, uma coisa importante, né? Um ponto importante sobre a pasteurização lenta. A legislação brasileira não permite a utilização da pasteurização lenta, tá? Quando o objetivo é obter leite para o consumo direto, tá? Mas ela é permitida para a utilização em leite que será utilizado para a fabricação de derivados, como por exemplo queijos, tá? Entre outros. Então, gente, a pasteurização lenta, se você for utilizar, né, um beneficiamento no leite que vai ser utilizado para consumo direto, tá? Então, aquele leite vai passar pela pasteurização e depois ele vai ser consumido, né, como leite mesmo, envasado em saquinhos, em garrafas, né? Não é permitido o uso da pasteurização lenta, tá? Só mesmo é permitido esse tipo para leite que vai ser usado para a fabricação de derivados, ok? Bom, segundo tipo é a pasteurização rápida, né? Que usa aí altas temperaturas por um tempo pequeno. Então, high temperature, short time, né? Então, esse tipo de pasteurização rápida, gente, ele vai utilizar temperaturas bem mais elevadas num período mais curto de tempo. Esse processo, gente, ele é um processo contínuo, porque vocês vão ver que o leite ele vai passando por um sistema tubular, né, ou placas já aquecidas. Então, é um processo só, não é um processo descontínuo como é a pasteurização lenta. A temperatura empregada é de 72 a 75 graus por 15 a 20 segundos. Então, aumentamos a temperatura, diminuímos o tempo de exposição do leite, né? É o objetivo da pasteurização rápida, tá? Esse tipo de pasteurização, gente, é ideal para indústrias que recebem grandes volumes de leite, porque como o processo é contínuo, ela é mais rápida, tá? Ela é super eficiente, então 99,5% da população bacteriana ali é eliminada. Então aqui, ó, é um pasteurizador, né, rápido, então a gente vê as placas ali, então o leite ele passa por esses sistemas de placa, de tubulações, né, onde ele vai recebendo aí a temperatura mais elevada. Bom, gente, a pasteurização, né, apesar de ser muito boa, de ser eficaz,
ela pode provocar algumas alterações no leite, tá? Isso tanto a pasteurização lenta quanto a rápida. Obviamente que quanto maior a temperatura a gente aplica, mais alterações a gente pode provocar, né? Então, olha só, os efeitos. Desnaturação parcial das proteínas do soro, então em torno de 10 a 20%. Insolubilização dos sais presentes no leite. Desnaturação total ou parcial de vitaminas e enzimas, tá? Uma enzima que é inativada, né, pela pasteurização é a fosfatase, tá? Fosfatase é uma enzima presente comumente no leite, tá? E essa enzima, quando ela passa por procedimentos térmicos, que no caso a pasteurização, ela vai ser inativada. Então, uma das análises fisicoquímicas que podem ser realizadas aí pro leite pós-pasteurização é a presença ou ausência da fosfatase. Então, se o leite passou de forma adequada pelo procedimento de pasteurização, né, então atingiu-se a temperatura adequada, tempo, a fosfatase ela deverá estar inativa após a pasteurização, tá? A pasteurização também, ela pode provocar uma pequena caramelização da lactose, tá? Em condições normais, essa caramelização, ela não é notada, tá? Mas se ocorrer algum erro aí de tempo e temperatura, pode ocorrer um sabor queimado no leite, tá? O que não é desejado. Bom, uma observação importante, tá, gente, a respeito desse processo de pasteurização, é que é proibida a repasteurização do leite, tá? Para consumo direto, tá? Salvo para quando fins industriais. Então, se esse leite for usado para a produção de derivados, aí é outra história. Agora, aquele lance, né, de que os leites de caixinha, eles voltavam para a indústria, né, e eram repasteurizados, e aquele número embaixo da caixinha era quantas vezes esse leite retomou, essa história não é verdade, tá, gente? Então, aquele número, tá, que tem embaixo da caixinha do leite, ele é apenas um controle de lotes da indústria, tá? Mas é proibido essa repasteurização, tá? Só se o leite for utilizado para fazer outro tipo, né, algum tipo de derivado. Então, ó, o Código de Defesa do Consumidor designa as indústrias produtoras como responsáveis pela determinação do prazo de validade dos produtos. Então, é a própria indústria que vai, então, determinar o prazo de validade a partir da data de envase, né, da chegada do leite, etc. Para pasteurização, geralmente o prazo determinado é de 72 a 96 horas, né, após essa pasteurização. Um outro método de beneficiamento que o leite pode passar, gente, é o processo UHT, que é a submissão do leite a uma ultra alta temperatura por um período pequeno de tempo, tá? Então, seria a conservação de alimentos líquidos, porque esse processo UHT não é aplicado apenas para leite, tá? Por um meio de uma breve e intensa exposição a um aquecimento adequado e suficiente para se obter um produto bacteriologicamente estéril, ou seja, eliminar, né, toda a carga microbiana, tá? E, tá, além desse objetivo, né, o tratamento, ele tem que tentar manter ao máximo as características nutritivas do leite, então, tentar ao máximo não provocar alterações nas vitaminas, tá? E também na questão organoléptica, sabor, odor do produto, tá? Bom, então, o que seria esse tratamento UHT? Então, é o tratamento térmico aplicado ao leite a uma temperatura de 130 a 150 graus por 2 a 4 segundos. Então, a gente vê que a temperaturas mais elevadas por um tempo curto, né? Porque a gente não pode expor o leite por um período muito grande
né, a uma temperatura elevada dessa forma. E a gente vai fazer um monte de alteração que não é desejável, tá? O fluxo do tratamento UHT é contínuo, tá? E após o processo, esse leite deverá ser resfriado a temperaturas em torno de 32 ou menor que 32 graus. E depois ele vai ser envasado sobre condições assépticas, tá? E embalagem hermeticamente fechada. O que é embalagem hermeticamente fechada? Que não permite a entrada de luz, de oxigênio, que a gente viu que são fatores extrínsecos que provocam alterações nos alimentos, certo? E qual que é o resultado do tratamento UHT ao leite? Destruição dos micro-organismos, né? Proporcionando um produto de alta qualidade e um prazo de validade muito mais extenso, tá? O leite UHT, gente, ele pode durar até 180 dias lá nas prateleiras do supermercado. Por isso que ele também é chamado de leite longa-vida, né? Porque é um tratamento que faz com que esse leite consiga se manter estável aí, né? Por tantos dias. O tratamento UHT, gente, ele vai destruir apenas as formas vegetativas das bactérias e não vai destruir, as formas esporuladas, tá? Que é aquelas bactérias que criam aquele mecanismo de resistência em condições adversas, tá? Então, por isso que a gente tem muitos casos, né, de Bacillus cereus, que é um grupo de bactérias que formam esporos, que são encontrados isolados de leite UHT, porque eles são bactérias esporuladas, tá? E é importante salientar, gente, que o tratamento UHT, ele não é esterilização, ele não vai fazer esterilização do leite, tá? Por quê? Porque o procedimento de esterilização, ele é diferente, tá? Ele é um método que usa uma temperatura elevada, mas um tempo mais elevado, bem mais elevado que o tratamento UHT. Então, olha lá, a esterilização do leite é de 120 graus por 10 minutos. Então, esse procedimento, gente, ele elimina todas as formas de micro-organismos, inclusive esporos, tá? Então, o que não acontece, a gente viu no caso do leite UHT, os esporos não são eliminados. Então, esse processo de esterilização é diferente do UHT, tá? Só que, gente, esse tipo de procedimento, ele não é utilizado porque, como a temperatura é alta e o tempo é maior, né, é grande, ele acaba promovendo o gosto de queimado no leite, a caramelização do leite, torna o leite escuro, que não é desejável, né? Então, a gente não tem uso comercial desse processo de esterilização para o leite, tá? Mas eu quero que vocês entendam a diferença e que o UHT, o processo UHT, não é esterilização, tá? Bom, agora a gente vai falar do beneficiamento do leite UHT, né? Quais são as etapas que envolvem, as etapas tecnológicas que envolvem esse procedimento em que o leite passa por essa ultra alta temperatura. Então, aqui está o fluxograma. Então, matéria-prima, que é o leite cru, chega lá na indústria, sofre padronização, sofre aquecimento, homogeneização, refrigeração, envase e estocagem, tá? Vamos falar um pouquinho dessas etapas para vocês. Então, olha lá, primeiramente, o leite, então, foi coletado lá na propriedade, o leite cru, refrigerado, pelos caminhões tanque e vai chegar lá na indústria de beneficiamento. Então, lá na recepção vai acontecer todo aquele processo que eu comentei na aula passada com vocês, vai ser analisadas as condições higiênicas do leite, a qualidade microbiológica e a fisicoquímica. Esse leite, né, ele vai ser armazenado até ele ser utilizado sob refrigeração, no máximo a 4 graus, naqueles silos de refrigeração de leite cru. Em seguida, gente, ele vai passar pelo processo de padronização, desnate ou também chamado de clarificação. O que é essas etapas?
Essa etapa, gente, nada mais é do que a padronização nos teores de gordura. Então, dependendo do tipo de leite UHT que a indústria vai produzir, né? Ela pode produzir um leite integral, ela pode produzir o leite desnatado, semidesnatado, tá? Então, vai ocorrer esse processo, né? Então, olha lá, o leite original integral, ele vai ter em torno de 3,5% de gordura, o padronizado 3%, o semidesnatado de 0,6 a 2,9%, e o desnatado, ele pode ter no máximo 0,5% de gordura. Então, nessa etapa, vai ocorrer essa padronização, tá? Após o procedimento de padronização, tá, gente? O leite vai sofrer um aquecimento prévio, para que ele não tenha aquele choque de temperatura, tá? Então, ele vai passar por uma pasteurização rápida, que vai eliminar as bactérias ali presentes, né, no leite, as enzimas termossensíveis, como a gente viu, né, anteriormente, produzidas por ela, como é o caso da fosfatase, né. Em seguida, gente, esse leite vai passar pela etapa de homogeneização, tá? O que é isso? O leite, ele é forçado a passar por um orifício pequeno, numa velocidade de 100 a 200 metros por segundo, sob uma pressão bem grande, tá? E esse processo, gente, ele faz com que os tamanhos das partículas de gordura ali presentes no leite, quando elas passam nesse orifício, elas se tornam partículas menores. E a gente viu, né, que esse processo, ele faz com que o leite ele fique com uma coloração mais branco, né, mais vistoso, porque a gente viu que a coloração é o reflexo da luz sobre os glóbulos de gordura, né? Então, quanto mais glóbulos de gordura tiver, devido a essa quebra, né, dos glóbulos, mais branquinho esse leite vai ser, tá? Bom, depois de homogeneizado, ele vai passar pelo tratamento UHT propriamente dito. Então, ele vai passar pela temperatura de 73 a 75 graus por 15 segundos, tá? Vai ser realizada a avaliação dos parâmetros físico-químicos, né? Porque não pode ter muitas alterações, né, nesse leite em relação aos teores de gordura, proteína, vitaminas, sais. E aí, então, em seguida ao procedimento, ele vai ser armazenado. Bom, dentro desse processo UHT, gente, existe 2 métodos que podem ser aplicados ao leite, né, onde a gente vai submeter ele a esse processo UHT. Existe o processo direto, tá, que consiste na injeção ou na infusão direta de um vapor de água superaquecido no leite, tá? Por isso que ele é chamado direto. Então, o leite ele vai passar em um local, tá? E nele vai ser injetado diretamente um vapor de água superaquecido, tá? E aí depois, essa água, né, que foi injetada ali pelo vapor, ela tem que ser removida. E é muito importante a qualidade da água utilizada, né? Porque querendo ou não, ela pode contaminar o leite. E o método indireto, tá, gente? O leite, ele vai entrar em contato com esse vapor superaquecido de forma indireta. Então, ele vai passar por umas placas, né? E aí, essas placas que vão receber, né, esse aquecimento e vão passar para o leite. Então, por isso que é chamado de indireto. Então, nesse processo HT, o vapor superaquecido, ele não entra em contato direto com o leite, tá? Então, gente, no método direto, tá? Como o vapor de água superaquecido entra em contato direto com o leite, a temperatura do leite ela é elevada rapidamente, né? Óbvio. E o tempo de contato é menor, tá? E isso faz com que os efeitos negativos de uma alta temperatura, ao qual o leite está sendo exposto, seja menor, tá? Só que é importante salientar o superaquecimento, né? Uma vez que esse vapor superaquecido está entrando em contato direto com o leite, se não for muito bem, né, inspecionado, esse leite pode ser superaquecido
e pode sofrer alterações na sua composição físico-química, tá? Essa forma, esse método direto, tá, gente? Ele é o mais eficaz, tá? Então, ele tem uma troca de calor bem mais rápida, né? E um tempo de exposição menor, tá? Só tem que tomar cuidado com esse superaquecimento. Então, a gente vê aqui, ó, no esqueminha, né? Um processo UHT através do método direto, né? Então, olha só, o leite, ele está entrando ali naquela tubulação em azul, na primeira setinha, né? E aí embaixo a gente está vendo o vapor superaquecido entrando em contato direto com o leite. Então, quando o leite sair ali na setinha abaixo, né, indicando para baixo, ele já sai a temperatura de UHT, ele já sofreu o processo UHT, tá? E no processo UHT pelo método indireto, gente, nós vamos ter uma barreira entre esse vapor superaquecido e o leite, que são placas superaquecidas, né? Então, o meio de aquecimento é separado por essas placas, né? E a gente utiliza o vapor superaquecido ou água, tá? Então, aqui, ó, esse é o método indireto. Então, o que a gente vê entrando ali em vermelho seria a água superaquecida ou vapor de água. Aí, essa água superaquecida ou vapor, ela vai aquecer todo o sistema de placas. E aí, o leite passando ali pelo sistema das placas, ele automaticamente vai sofrer esse aumento de temperatura, tá? Então, esse é o método indireto. Bom, então, após essa etapa, o UHT, que pode ser pelo método direto ou pelo método indireto, vai ocorrer uma leve refrigeração do leite, a temperatura aí de 32 graus, tá? Então, ele é esfriado rapidamente para que as suas alterações térmicas sejam mínimas, tá? E nesse processo também para eliminar a água incorporada na injeção do vapor, tá? Principalmente no método direto. Depois desse processo, tá? Dessa resfriação, o leite ele vai ser envasado, tá? Nessa etapa, tá, gente? É muito importante a higiene, tá? O sistema de enchimento de embalagens assépticas, né? E a exigência da embalagem, né? O material da caixa, enchimento completo para evitar resquícios de oxigênio ali dentro e o fechamento completo dessa embalagem, tá? Então, essa etapa de envase é muito importante. Bom, e aí, gente, nós sabemos, né, que a principal embalagem utilizada para o leite UHT é a caixinha, né? Que é o sistema Tetra Pak, tá? Essa caixinha, gente, ela foi elaborada com essa finalidade mesmo de acondicionar e envasar o leite que sofreu o tratamento UHT, né? E a composição dela, né, da caixinha Tetra Pak, ela foi elaborada, né, com materiais para que esse leite, ele, né, mantenha aí as suas características e tudo mais. Então, olha só, eu coloquei aqui uma figura que mostra, né, a composição dessa embalagem Tetra Pak, né? Então, a gente olha de fora para dentro a composição, né? Então, ela é composta, olha lá, por camadas consecutivas. Então, a primeira, de fora para dentro, o polietileno. A segunda é um papelão, tá? A terceira camada é polietileno de novo. A quarta camada é uma camada de folha de alumínio. Depois, a quinta e a sexta camada é de polietileno. Então, gente, todos esses materiais aí da caixinha têm finalidades. Então, olha só, o papel cartão, ele ajuda a manter a estabilidade e a resistência da caixa, tá? O polietileno, ele protege o leite que tá lá dentro da caixinha contra a umidade, né? E o alumínio, ele protege o leite contra a ação do oxigênio e da luz,
tá? Então, ela foi elaborada justamente para o invase, né, desse leite que passa pelo procedimento de ultra alta temperatura, tá? Nós sabemos que hoje em dia a gente pode encontrar, desculpa, o leite UHT envasado em garrafas PET, tá, gente? Mas a elaboração delas também tem a mesma finalidade, tá? Bom, depois então que ele foi envasado de forma correta, ele vai ser estocado e distribuído, né? A estocagem é feita a temperaturas de 15 a 25 graus e depois de 7 dias, né, o leite fica nesse período, né, para ser analisado, avaliado. Ele então pode ser expedido e chegar lá às prateleiras dos supermercados, tá? Então, gente, na aula de hoje a gente viu quais são os métodos de beneficiamento mais aplicados no leite. Então, pasteurização, né, que pode ser lenta ou rápida, e o tratamento UHT, tá? E vimos como que ocorre, né, as etapas tecnológicas desse processamento UHT, tá? Então, as etapas que envolvem esse processo, esse beneficiamento que é o UHT, ok? Então, a nossa aula de hoje termina por aqui. Até a próxima aula.